Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje a live promete, viu? Espero que vocês gostem. Deixa eu notificar aqui. Gislaine, boa noite. Deixa eu só ver aqui. João Marcos, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. A gente já vai compartilhando aí para o pessoal entrando também nos grupos de vocês. Tá, Félix, boa noite, boa noite. Gente, amo quando vocês entram. Bianca, boa noite. Gente, o áudio, como é que vocês estão me ouvindo bem? Denise, boa noite. Fala aqui pra mim como é que tá o áudio, por favor. Se tá baixo, se tá bom. Elineide, boa noite, Elineide. Gente, hoje a live vai ser bem top mesmo. Espero de verdade que vocês gostem. Ah, que bom. Vão falando aí de onde vocês é pra gente tá mais, né, conectados aqui. Diogo, boa noite, Diogo. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouco, o pessoal entrando ainda. Jefferson, nosso convidado de hoje, Lica. Deixa eu chamar aqui antes que eu perca você de vista. Vamos lá. Bruninha, boa noite. Lica Elisa. Nite, boa noite. Olá, Olá, boa boa noite. noite. Como vão? Tudo bem? Tudo tranquilo até o momento. Que bom, que bom. Tava ansioso para a live de hoje, para esse Nem me bate-papo. fala. Acho que vai ser muito interessante. Vamos se apresentar para a galera então, Vamos Val? lá. Eu acho que você, assim, pelo sotaque, eu já percebi aí que é do Nordeste, numa região bem, né? Eu Exatamente. morro de vontade de conhecer. Na verdade, já conheci, mas tenho muita vontade de ir novamente ao Nordeste. Espero que quando tudo isso acabar, a gente consiga fazer esse contato. Deus queira. Vamos lá, se você pudesse apresentar primeiro. Então, né, gente, como o pessoal já vem me acompanhando, né? Meu nome é Valéria, muitos me chamam de Val. Né? Sou aqui de Pernambuco, né? Sou estudante. Pernambuco. Legal. Pernambuco. Sou estudante, né? Técnica de enfermagem. Dei uma paradinha ano passado, mas mês que vem, se Deus quiser, estamos na ativa novamente. E sempre tive essa vontade, né, de estar espalhando aí o conteúdo para o pessoal, né, além de estar... É uma forma que eu encontro de ajudar, né, não somente os estudantes, como também algumas pessoas leigas, né, que determinados assuntos podem estar ajudando também. E isso foi uma forma de estar meio que Com espalhando, certeza. né, espalhando aí conteúdo para o pessoal. Então, eu fico muito feliz com a interação do pessoal aqui na página. E é muito gratificante. Muito, muito, muito. E é isso. Então você agora se apresenta para os Eu outros. fico muito feliz. Isso, eu fico muito feliz pelo convite. Enfim, quando eu recebi o convite, né, eu confesso que eu fiquei bem verdade. O Instagram hoje ele promove, né, de pessoas ali de longe. Semana passada mesmo eu tive uma live com o Vitor, que é de Sergipe, é praticamente o seu vizinho aí, né? Que é de Sergipe. Nós tratamos sobre risco de suicídio. Quando você me convidou, eu fiquei muito feliz porque o Instagram ele promove isso, né? Essa interação de pessoas de um lado do Brasil, outras que estão do outro lado, e juntos no mesmo propósito a gente consegue levar informação aí para todas as pessoas que precisam, que gostam de me acompanhar ou de acompanhar os seus conteúdos. Inclusive acho perfeito
os conteúdos da sua Muito página, né? obrigada. É muito informativo e soma bastante, assim, principalmente para os acadêmicos, para as pessoas que não são profissionais de enfermagem também, ou de profissionais de saúde, ajuda muito. Muito obrigado mesmo pelo Ah, convite. Maria, que Eu sou Jefferson, meu nome é Jefferson, sou enfermeiro, sou mestrando em enfermagem pela Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Fiz a graduação na Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu estou hoje. E hoje eu trabalho na área de saúde mental, né? Então as pessoas que me seguem já sabem que ali a gente tem um de mental a qual nós trabalhamos, a psicologia, a saúde mental, enfim, uma área muito rica. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que para o pessoal da graduação é um dos assuntos assim mais comentados, que é o tratamento ali de feridas e o processo de cicatrização e todas essas curiosidades. verdade. Gente, vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho? Confirma aí pra gente, por favor. Então, né, Jefferson, eu acho que eu tinha te falado que eu já tinha visto tinha dado início às aulas de feridas e curativos. Porém, devido ter precisado trancar o curso, eu não concluí a temática. Então, hoje, assim como muitos que estão aqui, vou estar aprendendo juntamente. E eu estou muito, muito ansiosa, já estou aqui com papel e caneta na mão para estar anotando Que bom. tudo que você, né, vai poder aí passar para a gente. Isso aí. E a interação do pessoal que for entrando, a gente sabe que as pessoas vão entrando, mas essa live a gente tem a possibilidade de salvar, né, Val? Salvar o vídeo e Isso. salvar também no IGTV. Então vai ficar disponível aí para as pessoas que têm assistir agora, assistir depois. Então, você que tá precisando, vai precisar sair no meio da live, não agendado não, vai deixar salvo no feed dela para a gente assistir Com depois. certeza. Tá certo? Vamos começar então, Val? Vamos lá. O que nos aguarda hoje? Então, hoje nós vamos tratar sobre a biologia ali, né? Sobre a fisiopatologia, a fisiobiologia, tudo misturado, fisiologia com biologia, da cicatrização mesmo e da ferida em si. Na verdade, nossa pele ela é composta ali, né? Relembrando um pouco sobre a anatomia, né? O que é a pele. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Tem epiderme, hipoderme, né? E nós temos algumas camadas que elas são destruídas durante uma lesão, né? Seja ela uma lesão leve, moderada, grave, ou de grau 1, 2 ou 3 ou 4, ou categoria, né? Na verdade, essa questão de grau e categoria e estágio é uma coisa que vem reclassificando durante o tempo. Começamos às 20h15, eu vou falar uns 35 minutos, mais ou menos, acho que dura a nossa live. Então, a nossa pele, né, a cicatrização, ela é reclassificada a todo instante em virtude dos novos estudos que vão chegando e vão chegando e vão chegando a todo tempo para nos fornecer subsídio para a gente conseguir tratar do nosso paciente da melhor forma possível. Então, por isso que tudo que nós falarmos aqui pode ser que amanhã seja reclassificado e surjam novos artigos, novos conteúdos, novos, né? E novas pessoas estudando sobre curativos e feridas. Existem, né, em relação à ferida. Na verdade, a ferida ela é composta, uma lesão, ela acontece quando há o rompimento, né, da pele, há o rompimento ali da camada superficial que cobre toda ali a questão da pele, os musculares, os nervos. E aí, quando essa camada ela é lesionada, alguns agentes, né, de inflamação, eles atuam para que a gente possa ter uma cicatrização adequada, certo? E o processo de cicatrização, ele é comum a todas as feridas, né? Então, a pessoa pergunta lá, Jefferson, mas o processo de cicatrização, ele é comum a todas as feridas? Sim. O processo cicatricial, ele é comum a todas as feridas. Então, toda e qualquer ferida, olá, Moreira Vanessa, seja muito bem-vinda, Afonso, seja muito bem-vindo à nossa live. O processo cicatricial, ele é comum a todas as feridas, né? Depende do agente que causou, né? Se ele é sistêmico, de
se ele está diretamente relacionado ou não às questões do organismo, porque ele pode ser tanto ocasionado por agentes locais quanto sistêmicos. O que seriam os agentes locais, né? Os agentes são aqueles que dependem do tipo de ferida, o que causou, se é contusa, se ela é contaminada, o grau de contaminação, o grau se é cirúrgico. E os agentes sistêmicos, oi Marcos, oi Léo, e os agentes sistêmicos, né, que são a faixa etária, que são se os pacientes possuem alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, né, faixa etária, os idosos, né, nós vimos ali que há uma grande incidência, na verdade, de idosos que possuem lesão, né? Mas vale ressaltar que uma ferida, tanto uma criança a partir do momento que nasce até um idoso, a partir do momento até ele morrer, né, desde a concepção da vida até a morte, nós vamos passar pelo processo de cicatrização em algum momento da nossa vida, certo? E esse processo de cicatrização, ele envolve alguns fatores, existem alguns tipos também, né? Nós elencamos, inclusive, que o processo de cicatrização, ele começa pela fase inflamatória, né? E o que seria essa fase inflamatória? A fase inflamatória, ela acontece no momento da lesão, né, Val? Então, quando a gente se machuca, quando a gente, né, sofre alguma lesão ali na superfície da pele, né, nós acabamos de acionar naquele momento, através de fatores do organismo, de defesa mesmo daquela lesão, para tentar reparar aquele dano, nós passamos pela fase inflamatória. Essa fase inflamatória, ela acontece logo após logo no início das Jefferson, desculpa, tá cortando um pouco na 8 horas após o trauma. Depois desse trauma, não bastava ter... Pode repetir um pouquinho, por favor, que a tua fala meio que parou aqui. Essas coisas vão acontecer, né? Isso, acontece mesmo. Live, ela... Tá pausando. Tá Agora todo eu não mundo tô me te ouvindo? ouvindo. Agora sim. Tá pausando? Vamos lá, agora sim. Tá certo. Eu estava dizendo, então, sobre a fase inflamatória, né, da cicatrização. A fase, né, logo depois do processo de trauma, até 24 e 48 horas depois. Então, vai estar ocorrendo a fase inflamatória, que é a fase onde ativam ali os macrófagos, onde começa a acontecer a cascata de coagulação, onde começam a vir a subsequente proliferação e a maturação. O que diferencia essas fases? O que diferencia essas fases, né? Na fase da inflamação, começam a surgir os macrófagos ali nos 2 ou 3 dias seguintes, as células endoteliais que vão do processo de cicatrização. Já na fase proliferativa, existem algumas outras fases dentro dessa fase, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque isso daqui teria que ser uma aula bem representativa mesmo, com aula expositiva, com leitura prévia e tudo mais, mas nós vamos citar, porque eu acho que é importante, né, Val, a gente citar algumas curiosidades, porque dentro disso tem algumas curiosidades. Então, a fase proliferativa ali, da cicatrização, depois que há a lesão, né, ela envolve 3 fases, que é a neoangiogênese, que, né, é a reconstituição de novos vasos, que é a neoangiogênese. Tanto que existem alguns produtos no mercado hoje, né, que eles causam essa neoangiogênese, através, nós vamos citar daqui a pouquinho sobre esses produtos, né? Além da neoangiogênese, nós temos também a fibroplastia e, por fim, a epitelização e remodelação. Na neoangiogênese, a gente é bem comum as pessoas brincadas nessa fase. Alguns produtos, eles são indicados porque nessa fase
Porque... Oi? Tá cortando novamente tua fala. Tá cortando, né? Vamos esperar restabelecer. Eu acho que está com uma instabilidade de sinal aqui. Vamos esperar. Teu áudio vai bem, mas Agora eu acho que agora eu acho que tá indo, né? eu tô te ouvindo. Foi? Estou te Tá ouvindo. certo. E há muita dúvida em relação a alguns produtos usados nessa fase de neoangiogênese. O ácido graxo, por exemplo, o AGE, Dersane, óleo de girassol, por exemplo, ele causa essa neoangiogênese, que é a vitalização. Oi, Lira. Cleia, boa noite, Lira. Marilene, o pessoal que entrou aqui, né, tá acompanhando, sejam bem-vindos. Né, a conexão vai estar, né, um pouquinho acima, a gente vai continuar, certo? Tenham paciência. Vocês sabem que é assim. Marcelo, boa noite. Menezes. Vamos aguardar aqui, né, Jefferson, voltar novamente, certo? E a gente dá continuidade aqui à nossa live. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos curativos, às feridas, podem ir perguntando aí, que a gente vai estar, né, anotando aqui e respondendo o máximo que puder, certo? Vamos aguardar ele aqui, voltar um pouquinho. Hoje a live vai ser está sendo, né, bem interessante. Florinda, boa noite, Florinda. Vamos aguardar aqui um pouquinho, enquanto a conexão lá do Jefferson volta. Enquanto isso, vamos falando aqui, mandando algumas perguntas que vocês queiram saber, né, em relação às nossas páginas, em relação ao conteúdo de hoje, né, que é sobre feridas curativas e cicatrização. Né, alguma dúvida que vocês tenham aí, podem ir mandando que a gente vai estar respondendo. Shelly, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouco. As lives têm isso, minha gente. É sempre um ou outro vai estar com algum problema de conexão. Mas a gente, aos pouquinhos, né, vai voltando aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ver quem tá aqui ainda. Se ele voltou. Caiu a nossa conexão. Foi. Agora tá ok. Caiu minha conexão aqui, ficou tudo. Apareceu uma mensagem que estava quente e caiu tudo. Não lembro onde eu estava. Mas eu acho que eu estava falando da neoangiogênese, né? Que Sim, causava sim. um melhor processo cicatricial, porque ela promove ali a cicatrização de uma forma que ela revasculariza toda a ferida e promove, lógico, né, as outras fases, que é de maturação e de remodelação das fases da cicatrização. Então, nós falamos da fase inflamatória, nós falamos da fase de maturação, que é onde a ferida começa a regredir através dos tecidos que vão se regenerando ali, tecido de granulação, através dos processos que nós vamos, né, mantendo de cuidados dessa ferida. Então, ela vai regredindo até que se chegue ao tratamento total dela, né? O que acontece, por exemplo, de curiosidade com tratamento de feridas com idosos? É comum nós vermos aquelas lesões por pressão, né?
E nessas lesões, elas começam a ficar tão profundas que elas vão se tornando grandes, com as bordas irregulares e de difícil cicatrização. Com a cicatrização através de ácido, com a aplicação de produtos, com a remoção de tecido que é desvitalizado, que não funciona para outra coisa, essa ferida ela vai fechando. E ela depende de muitos outros processos, né? Que são os cuidados que a gente tem que ter com o posicionamento dos pacientes, evitar posicionamento com extremidade óssea, para que essas feridas elas cicatrizem o mais rápido possível. E aí você me pergunta, quanto mais profunda a ferida, mais dor o paciente sente, né? É uma pergunta muito... ela é feita por diversos alunos, há inúmeros questionamentos em relação a isso, há estudos ainda em relação eu acho que, tipo, depende do tecido, de onde tiver na profundidade, e aí seja a questão. Eu penso que nem vai sentir mais nem tanta dor, né? Em questão também. E é exatamente isso que acontece, Val. A ferida, quanto mais profunda, ela vai comprometendo ali alguns outros lugares. Por exemplo, se é um local que tem muito músculo e muita a parte da subcutânea, né, que é uma camada da pele, for muito profunda, ou se tem muito músculo, se tem muita vascularização, se ela é muito inervada, a pessoa vai sentir dor, né? Então, agora, se é um local, por exemplo, a região glútea, vamos colocar o bumbum como referência, né? A região Teu glútea. áudio tá abaixo agora. Desculpa, eu estar interrompendo. Nós colocarmos ali a região glútea como referência. O que pode acontecer? Essa cicatrização, ela vai diminuir. Na verdade, tá me ouvindo? Tentei aumentar um pouquinho. Se nós temos ali como referência a região glútea, nós vamos perceber que quanto mais profundo for a ferida, mais profundo for a lesão, as pessoas vão começar a sentir menos dor. Sim, Lira, vamos deixar assim a live salva, vamos editar os vídeos também, tá bom? Pode ficar tranquila. E aí, quanto mais profunda for a lesão, menos dor o paciente vai sentir. Então é comum, por exemplo, quando você vai manipular uma ferida, vai manipular ali um curativo, né? É comum que o paciente não sinta dor. Por quê? Porque ali já tem vários tecidos que foram comprometidos, tem vários nervos que foram comprometidos, inclusive músculos, né? Tanto que, ao final de um tratamento como esse, que é intensivo na relação de ferida, né, ferida, paciente e profissional, é muito comum, às vezes, ser necessário até fazer enxertos, enfim, algumas outras coisas, né? Então, isso é muito importante que fique na cabeça de todo mundo, tanto para quem é profissional, tanto para quem não é. Porque muito mais para quem é profissional, Val, eu acredito que essas informações, elas somam também muito na vida de quem não é. Porque o que nós vemos de pessoas, por exemplo, você que é da área de enfermagem, não sei se você já fez ainda algum estágio, mas você já deve ter ido com alguma disciplina até o hospital, várias pessoas, elas acompanham, né, as pessoas que possuem uma lesão, elas acompanham, mas não sabem do que se trata, não sabem como tratar em casa, às vezes trata de forma inadequada, então a orientação é muito importante, né? Assim como o desbridamento, muito bem lembrado pelo Washington ali na nossa live. O desbridamento é muito importante, porque no caso do desbridamento, ele pode ser feito de várias formas, né? Há o desbridamento químico, há o desbridamento mecânico. O que é esse desbridamento químico e mecânico? No desbridamento químico, nós utilizamos ali a papaina, colagenase e produtos químicos que vão agir de forma a tentar remover todo o tecido desvitalizado que tem ali, até mesmo necroses, né? E o desbridamento mecânico, né, propriamente dito, é geralmente quando o paciente tem tanta necrose, tanto tecido desvitalizado ali, que ele precisa o quê? Fazer um desbridamento que nós chamamos de desbridamento cirúrgico. Esse tipo de desbridamento, ele comumente, as pessoas precisam de utilizar drogas anestésicas para que seja feito esse desbridamento. Porque o paciente começa a sentir dor, porque esse desbridamento ele vai tanto tirar mecanicamente os tecidos desvitalizados, como ele vai também atingir o tecido de granulação.
porque ele vai promover ali uma lesão, promover a inflamação para que essa ferida volte a cicatrizar de novo, né? E aí tem vários tipos de cicatrizes, né? Que nós chamamos de primeira intenção, segunda intenção, terceira intenção, né? A primeira intenção, que é a de fechamento cirúrgico, de segunda intenção, que é uma lesão aberta. Então, na maior parte das vezes, o paciente não vai sentir dor. Ele vai sentir dor caso o tecido tenha muita vascularização e inervação. Então, é muito importante lembrar disso, né? Eu vejo muitos pacientes, muitos acompanhantes, que eles ficam totalmente perdidos dentro de um hospital porque eles não conhecem. E é muito comum isso, né? Porque, na verdade, ferida, cicatrização é um pouco complexo, sim, se a gente levar em consideração que a ciência, né, relacionada a feridas é uma ciência que vai muito longe, né, Val? Então, assim, desde há quanto tempo, né, desde quando começou-se a estudar sobre feridas úmidas, que a ferida, quanto mais úmida ela era, melhor cicatrizava, lá nos anos 60, 70, 80, foi que eles começaram a dar importância, porque uma ferida ressecada, ela trazia prejuízos ali para os pacientes que acabavam se infectando, né, tendo algumas infecções, e aí quando há infecção nessas feridas, aí há a necessidade, né, imediata do tratamento com agentes antibactericidas, bacteriostáticos, porque se, né, entrar na corrente sanguínea do paciente pode causar uma infecção generalizada, uma possível sepse, enfim. Só para lembrar que a importância da ferida é tão grande que ela pode levar, sim, o paciente à morte por infecção, né, visto que o leito de uma ferida ela é totalmente ali aberta, por exemplo, quando aberta, ela é totalmente visível e vulnerável à proliferação de bactérias e de infecção também. São detalhes que a gente tem que estar super atentos, né? Nós temos que estar muito atentos a esses detalhes, porque o tipo de curativo, por exemplo, pode influenciar na cicatrização. Por exemplo, eu tenho ali uma ferida de primeira intenção, né, de categoria 1 ou de estágio 1. Eu não vou colocar uma papaina, não vou cicatrizar, eu não vou fazer um desbridamento químico em uma lesão que ainda nem foi aberta, né? O que seria essa lesão de de estágio 1, ou de grau 1, ou de categoria 1? É aquela lesão que fica avermelhada. Então, quando você tem uma lesão avermelhada, fica totalmente avermelhada, mas você aperta, ela fica branqueável. Você aperta, ela fica branqueável. Isso significa que está super vascularizado aquela área. Então, ainda não houve morte celular de tecido, né? Não teve o tecido morto. Então, nesses casos, nós fazemos o reparo desse tecido de forma preventiva. Fazendo o quê? Aplicando placas de hidrocoloide, passando ácido graxo, que é ácidos graxos, que são o AGE, o Dersane, para manter a pele hidratada. Então, evitando que o paciente fique em posição de que exponha as extremidades ósseas. Então, esses tipos de cuidados são muito importantes, né? Principalmente com pessoas ali que estão em pós-cirúrgico, que ficam muito tempo sentados, ou que ficam muito tempo trabalhando, né, horas e horas e horas. É muito comum acontecer isso. A pessoa fala, nossa, eu tô machucado de tanto ficar sentado. Sim, você vai estar com uma lesão de primeiro grau ali, porque as extremidades ósseas ficaram muito expostas, né? Ficaram muito expostas. Troca de curativos todos os dias. Eu acho que era uma pergunta acho que ele está com uma dúvida em relação à frequência de troca de curativos, né? Uhum. Acho que já vamos falar sobre isso também, aproveitando aí a deixa. O curativo, a troca de curativo, ela vai depender muito do tipo de tratamento que o paciente está exposto, né? Por exemplo, se é um curativo muito exudativo, né? No caso de feridas que tem muita secreção, o curativo ele vai ser trocado sempre que necessário, né? Exceto quando há contraindicação, que você não pode ficar abrindo muito curativo, porque às vezes, dependendo da indicação médica e da indicação de tratamento para aquele tipo, né, através da comissão de curativos, para aquele tipo de curativos, às vezes eles contraindicam abrir muito.
Mas existem outros tipos de tratamento que você, ao invés de fazer a troca do curativo toda vez que ele molha, você vai fazendo curativos secundários, né? O secundário é nada mais que um curativo em cima do outro até encharcar e depois retirar. O que se tem que tomar muito cuidado com esses curativos é que alguns curativos eles não são contaminados e outros são potencialmente contaminados, outros são infectados. Então a gente tem que tomar muito cuidado de fazer. Outros requerem uma manipulação totalmente asséptica, né? O que seria isso? Fazer o procedimento de forma estéril, né? Por exemplo, um curativo. Na verdade, agora, a preconização, na verdade, a gente está dando muita importância para isso. Tanto as instituições privadas como as instituições públicas, eles estão dando muita importância para fazer todos os curativos de forma estéril, né? Antes havia uma classificação. Tal curativo eu posso fazer com luva de procedimento, ou tal curativo eu posso fazer com luvas. Ok. Levando em consideração que do meio externo, das nossas mãos, surgem partículas e agentes microbiotas que podem infectar uma ferida, e existem estudos agora que estão começando a surgir, que na verdade surgiram há muito tempo, mas que estão em andamento, que eles contraindicam a fazer um curativo só com luva de procedimento. Então, é muito comum você chegar em algumas instituições e eles disserem que não, que o protocolo deles é fazer todo e qualquer curativo com luva estéril. Inclusive, um dos hospitais que eu já passei, que eu trabalhei, o protocolo é esse, fazer todos os curativos de forma estéril, porque, na verdade, é muito melhor pecar pelo excesso do que expor uma ferida a uma infecção, né? Então, a troca de curativo, ela depende do tipo de curativo, do tipo de ferida e da quantidade de secreção. Porque, por exemplo, uma ferida de cesariana, ela está ali fechada, bonitinha, não precisa trocar. Depois de 24 horas, ela vai ficar aberta, vai ser lavada com soro fisiológico. E aí as pessoas me perguntam, qual tipo de antisséptico eu posso colocar numa ferida? É muito comum, por exemplo, as pessoas irem embora para casa de alta e numa ferida de cesariana. Vamos pegar uma ferida de cesariana aqui, Val, que você vai me entender agora porque que eu vou pegar ela de exemplo. Quando chega em casa, né, isso era um feitio muito, muito realizado ali pelas pessoas. Historicamente, isso veio sendo desconstruído com o tempo, mas as pessoas utilizavam álcool, né? Álcool para fazer a desinfecção de feridas, né? Quando hoje a gente sabe que não há necessidade de pegar o álcool e fazer uma desinfecção de uma ferida. Por quê? Porque os antissépticos, eles fazem o quê? Eles causam um processo chamado... esqueci o nome agora, fugiu da mente, mas é como se eles matassem as células, né? Então eles vão matar as novas células. E matar uma célula que está proliferando, que está cicatrizando, que está trazendo a cicatrização, não é bom no processo de cicatrização. Então, o uso de antissépticos, eles são contraindicados muitas vezes não, quase na maioria das vezes, para tratamento de feridas. Porque você vai tratar, na verdade, lavar uma ferida não com antisséptico, você vai lavar com soro fisiológico ou água, né, dependendo do tipo de curativo que vai fazer, ou água, porque os antissépticos, eles estão sendo ali banidos dos nossos curativos, né? Era muito comum antigamente utilizar PVPI, que era aquele iodo, povidine, né? Para tratamento de ferida, para fazer curativos, e hoje isso daí está sendo totalmente desconstruído, e graças, né, à ciência e graças a todo esse desempenho dos profissionais para tentar fazer com que nós encontrássemos ali o tratamento melhor e mais indicado, é que vieram a existir inúmeros tipos de ferramentas que melhoram a qualidade dos curativos e melhora a qualidade também de recuperação desses pacientes durante um período de internação por curativo. Nossa, muito interessante. Já estou anotando tudo aqui. Então, assim, nós estamos... se tiver alguma pergunta, vocês...
Isso, tem gente que, ó, aqui, ó, a S. Josi colocou que tem gente que usa álcool ainda. Sim, tem muita gente que usa álcool. Inclusive, existem profissionais que utilizam álcool ainda, até mesmo dentro de hospitais, né? Existe ainda, infelizmente, mas a tentativa é de que os protocolos, né, de cada instituição, as orientações do Ministério da Saúde, as atualizações inferidas e tudo mais, eles venham para a gente tentar tirar isso daí de uso e para a gente conseguir também orientar a população, né, gente? Porque não, nós, enquanto profissionais, às vezes nós sabemos que a utilização de tal componente químico pode piorar a cicatrização. Mas uma pessoa que é mais leiga, hoje nós sabemos que tem o Dr. Google, né? O Dr. Google, que ajuda muita gente aí nesses processos. Às vezes as pessoas já chegam no hospital com o seu diagnóstico montado. Doutor, eu estou com isso, né? Então, o Google ajuda, entre aspas, muito em relação a isso, porque a informação está ali para que nós conseguimos, temos ela ali o tempo todo para que a gente possa executar o nosso trabalho de forma mais eficaz e com mais segurança também. E para quem não é profissional de saúde também, para cuidar dos seus entes queridos aí, das pessoas que precisam dos seus cuidados, porque uma hora ou outra sempre alguém precisa de cuidado. É bom a gente se atentar a esses componentes aí para utilizar na cicatrização de feridas. E recomendam, verdade, e às vezes alguns profissionais recomendam, né? É porque, na verdade, é uma coisa bem histórica, né? Tem-se aí, historicamente falando, de que o álcool, né? O álcool, ele vem ali para destruir as bactérias, mas a gente só pensando em destruir as bactérias acaba destruindo também um tecido de epitelização, um tecido de granulação, um tecido bom, um tecido que ia cicatrizar mais rápido por causa do álcool que quer matar as bactérias. Então aí entra risco e benefício, entra custo e benefício, que é muito mais benefício lavar com água e sabão uma ferida operatória, por exemplo, em casa, do que passar álcool e acabar matando as células de cicatrização. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, podem ir falando. Pessoal, fazendo perguntas aqui, aproveitar, né, a live. É isso aí. Aí, por exemplo, uma ferida que tá, o paciente tem ali uma ferida, seja ela operatória ou não, e Mônica, minha querida, boa noite. Conexão novamente deu uma paradinha. voltou. Tô sem. Vamos lá. Continuando. E é uma ferida que ela, na verdade, é uma infecção. E então quer dizer que essa ferida não tem a fase ali da inflamação, o processo cicatricial, mesmo que ela não apresente infecção, tá, gente? Mesmo que uma ferida não apresente infecção, ela passa por todos os processos de cicatrização. Então, ela vai passar pelo processo de inflamação, ela vai passar pelo processo de maturação e de remodelação celular também. Então, a cascata de coagulação vai ser a mesma para todas as feridas. O que acontece nesse trajeto é que algumas feridas elas se tornam infectadas por algum tipo de intercorrência que acontece durante o tratamento. E aí, quando acontece essa infecção, aí a gente precisa entrar de uma forma mais, que eu diria assim, agressiva à bactéria, à infecção. Então, às vezes, a gente faz o desbridamento mecânico, troca o curativo, faz desbridamento cirúrgico, faz desbridamento químico para tentar conter a infecção. E uma pergunta que eu até que enviei para ti. Você está me ouvindo? Estou. Ah, porque tá parada aqui tua imagem, você que não tava. Mas antes, responder aqui a Gabi, o que é a maturação? A maturação, muito bem. Na verdade, a maturação ela vai acontecer durante o processo de inflamação dessa ferida. A maturação é quando ele começa a fazer a fibrinogênese ali, começa a vir fibrina em cima da lesão, começa a haver uma cobertura, como se fosse uma espécie de filme na lesão, para fazer com que ela ocorra o processo de encurtamento, né? Toda lesão ela é tratada de fora para dentro. Eu acho que vocês estão com o meu vídeo pausado,
né? Uhum. Toda lesão, ela é tratada de fora para dentro. Então, o processo de maturação é exatamente isso. Ele vai maturar as células. O processo de inflamação joga macrófagos, né, para fazer a inflamação. Depois o de maturação vem a fibrina, que vai trazendo ali toda aquela rede de coagulação, toda aquela cascata de coagulação, onde começam a surgir novas células para dar eficácia à cicatrização. E logo depois vem o processo de remodelação, que é o processo de encurtamento, né, que a gente fala que é como se fosse um elão. Esse processo de encurtamento é o processo de remodelação. Então, a maturação é como se fosse maturação mesmo, de maduro, né? É um processo, né, que vai trazer ali novas células novas, para poder fazer a fibra epitelial fechar e evitar ali o contato, vai trazer novas vascularizações e evitar o contato com o meio externo. E essa fase dura mais ou menos, dependendo da ferida, tipo de 20 dias a um ano ou Isso, mais. isso. Na verdade, a fase da inflamação, ela dura ali mais ou menos umas 2 semanas. Depois a fase de maturação de 3 a 6 semanas. E tem ferida, e tem algumas feridas, dependendo do tipo de cicatrização, que leva até um ano para ela ficar totalmente cicatrizada. Bem-vindo, Christian. Totalmente cicatrizada por completo. A questão aqui de Josi, que já escutei até isso em aula, que é verdade, que tem que remover o cascão, né, a crosta da ferida para que ela respire e sare mais rápido. É realmente assim. Eu, quando criança, eu fazia muito isso, né? Removia a cicatriz, ou as pessoas acabam removendo esse cascão. Gente, não removam o cascão, tá? Não removam e não deixe que ele se forme. Muito mais importante do que não remover é não deixar que ele se forme, né? Porque a nossa pele, ela libera uma substância chamada linfa, né? Que é o quê? É nada mais, nada menos do que uma excreção celular que vai sendo liberada na pele. Toda ferida tem esse tipo de substância, que é o exudato, né? Só que nós chamamos de linfa. E se essa linfa secar, ela vai se tornar uma casca, né? E quando você remove essa casca, ela vai cobrir a ferida, vai aumentar a chance de infecção, vai aumentar a chance de proliferação de bactéria e não vai sarar mais rápido. Muito pelo contrário, vai demorar a sarar, porque quando você remove, você vai ocasionar uma nova lesão, vai trazer com aquela casquinha ali, com aquele cascão que seja, vai trazer junto com ele células ali vivas e que estavam em epitelização. Então, muito mais importante do que não remover é não deixar que ela surja. Como que a gente não deixa que ela surja? Mantendo ela úmida, lavando corriqueiramente essa ferida para que ela não fique exudada e nem fique com cascão. Um exemplo prático, né, e que muitas pessoas me perguntam, é em relação à tatuagem, por exemplo. A tatuagem é uma ferida, né, Val? É uma ferida que é causada ali aberta e as pessoas têm o hábito de remover a casca da tatuagem, né? Na verdade, não se pode remover, por exemplo, uma casca de tatuagem. Na verdade, a gente não pode deixar nem que ela se forme, mantendo ali aquela tatuagem limpa, mantendo ela hidratada e mantendo ela úmida. Úmida com o quê? Com ácidos graxos, com hidratante, né? Aí vai da recomendação do profissional e vai também da pessoa saber que às vezes não pode usar alguma coisa ali que pode agir de forma negativa no tipo de ferida, por exemplo. Né? Mas voltando para nossas feridas hospitalares, né? Voltando para hospitalares, numa ferida de primeira intenção, por exemplo, que é aquela branqueável, a gente só usa GE, a gente só hidrata. Lembrando que é muito importante você nem chegar nessa fase, porque muitas pessoas falam, o AGE é um hidratante. Existe uma coisa muito comum que acontece, é que as pessoas elas acreditam que o óleo de girassol ela é um hidratante. Ela é um hidratante quando existe pele exposta, quando existe uma pele que ela fica exposta de alguma forma, que tem uma ferida para ser aberta ali, ele pode ser um hidratante. Mas ele não ele mantém hidratado, mas ele não é hidratante. É muito importante a gente saber disso.
O AGE mantém a ferida hidratada, mas ele não é um hidratante. Então, como prevenir de qualquer forma uma ferida? É não deixar que ela fique... Gente, já vi uma enfermeira fazer isso, era uma tortura, e falou que era desse jeito. Existe mesmo várias pessoas que fazem. Infelizmente, ele vai passando por, né, várias atualizações até que chega ali no processo final. Admiro o seu trabalho, Jefferson. Boa noite, Val. Pessoal, obrigado, gente. Nós é que admiramos É vocês por muito estarem aqui. E interessante, tá assim, todo eu mundo faço. ali, e tá todo mundo falando ali que o cascão é bom, né? Todo mundo falando que o cascão é bom, perguntando sobre os benefícios da ferida a vácuo, né? Existe, para vocês verem o tanto que ferida é algo complexo, né? Que tem até ferida a vácuo, né? Tem câmara hiperbárica, né? Tem a câmara hiperbárica, tem a ferida a vácuo, né? Nada mais, nada menos que a ferida a vácuo, ela proporciona ali uma cicatrização um pouco mais acelerada por causa desse vácuo mesmo, né? Ela fica o tempo todo drenando, mas ela drena em vácuo. Então, a chance de contaminação e recontaminação dessa ferida é muito menor. Ela cai em 30% de 100, em 20% de 100, porque geralmente esses vácuos eles são trocados a cada uma semana, né? Tem pessoas que ficam vários dias com aquelas feridas abertas e no vácuo também. Nossa, Enfim, é muita super coisa interessante, é coisa assim para a gente demais. falar em várias e vários óleos. Por exemplo, tem vários tipos de curativo, que é hidrocoloide, alginato de cálcio, né? Várias formas de conter um curativo, de conter uma lesão. Então nós temos aí, na verdade, assunto para falar durante 2, 3 horas de live, né? Mas a gente sabe que não dá para fazer isso, né? Nem que a gente faz a live parte 2 depois. E algo que vai se aprofundando e vai chamando mais atenção. E a gente quer aprender mais. Meu Deus do céu, é Com muito, muito top. certeza. Então, já que me perguntaram do cascão, eu acho que vale a pena a gente entrar ali naquela de mitos e verdades. Na verdade, mitos, né? Acho que vamos só nos mitos. Nos mitos em relação à cicatrização, que eu achei muito interessante na hora que eu estava estudando sobre. E existem uns mitos engraçados, mas que nós já fizemos, Val. Que eu e você, criança, por exemplo, nós já devíamos ter passado por isso de alguma forma, ou até mesmo adultos, né? Então vamos lá, começando pelo mito número 1. As feridas cicatrizam melhor ao ar e devem ser mantidas secas. Eu acho que eu acabei já respondendo isso daí, né, algum momento dessa live. As feridas, elas precisam se manter úmidas, né? Elas precisam se manter úmidas e não Obrigada. pode arrancar o cascão, e muito menos, na verdade, se não consegue deixar que ele crie, né, evitar que ele crie, pode hidratar o cascão. Hidrata o cascão que uma hora ele vai cair sozinho, mas não arranque o cascão. Eu sei que, na verdade, o que Hashtag acontece não arranca coração. na verdade, o que acontece é uma ansiedade para retirar o cascão, né? Para retirar o A cascão. É gente muito mais jura ansiedade do que benefício. Ô, Jéssica, Me- antes que tu continue aí e a gente se esqueça, responda aqui, por favor, a Jonathan. Uma indicação de alguma literatura sobre feridas. Legal, Jonatas, ótima pergunta. Jonathan, eu indico sempre, porque indicar uma literatura sobre ferida é muito complicado, porque existem N e N autores, né, de livros, por exemplo, que escrevem sobre feridas. O que eu indico, né, hoje, principalmente aos meus alunos, enquanto atualização de feridas ou qualquer outro tipo de assunto relacionado a esse, é que ele procure artigos científicos, né? Se é difícil, às vezes, entrar numa plataforma, biblioteca virtual, pode entrar lá no Google mesmo, escreve Google Acadêmico, põe para pesquisar e coloca lá feridas, atualização, ano de 2019. Sempre vai haver um autor que vai citar uma literatura internacional ou nacional em relação ao que há de mais inovador e de mais novo em relação ao tratamento de feridas. Então a indicação é
é essa. Sempre procure artigos científicos que tenham comprovações, porque nós sabemos que existem vários sites aí que publicam, mas que não fica, não é uma coisa comprovada, né, Val? E nós temos muito cuidado quando a gente vai repassar uma informação de saber qual é a fonte, se a fonte realmente é confiável. Então, em relação à indicação de literatura, procure os artigos científicos mais atuais. 2017, 18, 19. Gente, escreveu Google Acadêmico. Ele vai filtrar para você tudo o que há de mais novo em relação à literatura para feridas. Hashtag superamos Google Acadêmico. Adorei essa. Vamos lá, hashtag superamos Google Acadêmico. Perfeito. Google Acadêmico, na verdade, veio para filtrar mesmo, assim. Na verdade, eu acho que a tecnologia contribui muito para tudo isso que está acontecendo, por exemplo. Porque nós nunca imaginávamos uma aula online, né, de cursos ali que são e nós estamos tendo que fazer isso e nós utilizamos essas ferramentas, né, Val? Sim, sim. Será que não? Deixa eu ver. Não, né? Eu acho que tem uma caixinha de perguntas que vai para você, se eu não me engano. Número 2. Quanto mais profunda, mais dolorosa é a ferida. Já respondi, né? Que não existe essa associação, que na verdade nós estamos aqui fazendo uma recapitulação de tudo. A ferida, a dor na ferida depende do tamanho, do tipo de tecido, se é muito vascularizado, se é muito inervado, é o que vai definir a dor do paciente. As feridas devem ser desinfectadas e limpas com solutos antissépticos para prevenir infecção. Para prevenir infecção de ferida, gente, somente antibióticos bactericidas ou bacteriostáticos, tá? Antissépticos a gente evita utilizar em ferida, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que utilizam. Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho. Gente, que bom que vocês estão gostando. Oi, Marcos, boa noite. Vamos ver se conecta aqui novamente com o Jefferson. Eu amo fazer essas lives. Aprendo bastante também, assim como vocês. Tentando trazer aqui. Deixa eu ver se consigo chamar ele novamente. E caso a live, pare aqui, eu inicio outra, certo? Leice é sobre feridas, curativos e cicatrização. Tá muito top. As perguntas aqui e o engajamento de vocês também. Muito, muito, muito bom. Deixa eu ver se ele volta aqui para a gente continuar, certo? Acho que pelo tempo, não sei, mas caso termine, eu chamo ele novamente. Mas está sendo muito interessante, estou gostando bastante. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ainda não. E, muitas dúvidas a gente está conseguindo tirar. E são nessas horas que a gente vê quem realmente estava aí com alguma dúvida em relação, a parte do Cascão pegou muita gente aí, que eu acho que até hoje tem gente que tira, aí ele voltou. Então vamos aqui dar continuidade. Vamos aguardar. Voltou. Aí interessado na parte do Cascão, que eu já estou sabendo, né? Então, gente. O assunto estava bom, Jesus. Seu áudio está baixo novamente. Está baixo, peraí, deixa eu colocar o microfone, só um pouquinho. Sempre acontece, quando o assunto está falando, porque voa, cai. É sempre assim, viu? É sempre assim, quando o assunto tá legal, cai a aula, quando a gente tá dando a aula, cai tudo, o professor fica estressado. Mas eu estava falando sobre a infecção, só é tratada a infecção em feridas com a indicação de antibióticos, né, Val? Que é feita por médicos ali, ou através de uma comissão de curativos que, né, trata disso daí. E nós já estamos encerrando a nossa live, acho que a gente até passou um pouquinho do tempo já, porque foi muito boa. Essa pergunta, o pessoal vai
É, foi muito boa. Mas é isso, eu espero que a gente tenha conseguido, Walter, mesmo assim, em meio a essas quedas aí, né? Temperatura alta de telefone. Eu vou fazer as lives agora pelo notebook, não dá. Temperatura alta de telefone, mas mesmo com tudo isso, acho que a gente conseguiu levar o que há de mais atual e conseguiu bater um papo no mundo, um papo muito bacana com todo mundo em relação às feridas, em relação à cicatrização, em relação a tudo que há de atualização. Espero que os próximos assuntos vocês me convidem novamente, porque eu acho que vai ser bem interessante. Ó, qual a próxima, tá vendo? Já estão perguntando qual a próxima. Mas foi muito boa. Falem com a Val, gente, qual vai ser a próxima live aí? E vocês sugiram para ela, por gentileza, os outros temas, os outros assuntos, né? Porque nós temos aí vários profissionais que podem nos ajudar em relação a isso. Com certeza. Eu vou estar sempre, né, assim, procurando, né, pessoas que podem estar aqui ajudando a gente em questão de informação, de atualização, né? E lhe agradeço imensamente por ter aceitado o convite, por ter esse Eu que bate-papo agradeço. muito top. Né? Fiquei muito feliz, aprendi bastante também hoje, assim como muitos aí. E espero de coração que a gente possa fazer várias e várias outras lives juntos novamente. Perfeito. É, eu agradeço o convite. Ó, mandaram ali uma sugestão de auditoria e enfermagem. O pessoal já está pensando ali nas pós, né? Pensando ali na parte profissional já lá no futuro. Muito bom. A gente pode falar sobre as várias determinadas áreas que existem em enfermagem, né, Val? Acho que é interessante a gente trazer isso também, porque o pessoal, querendo ou não, pensa lá no futuro, pensa lá na área de atuação, né? Mas eu agradeço o convite, agradeço mesmo de coração. Sempre que eu recebo um convite de falar, de dar uma live ou de dar uma palestra, agora está impossível fazer palestra por causa do Covid, infelizmente, mas eu sempre aceito de coração mesmo, porque eu acho que nós, muito mais do que profissionais, nós somos artistas, nós trabalhamos com comunicação e quando a gente leva ali a nossa ciência, a nossa arte para as outras pessoas aprenderem com isso, a gente também aprende muito, porque eu aprendo muito com vocês, assim como, na verdade, é uma troca de conhecimento, né, muito, muito grande. E eu fico muito feliz mesmo pelo convite e até o próximo. Então, muito, muito obrigada, gente. Pessoal também que participou aí, interagiu, tiraram as dúvidas. Obrigada pela participação de vocês. E, se Deus quiser, uma live muito próxima, nós estaremos aqui todos reunidos novamente. E o que eu Isso acho legal mesmo. também, a gente não consegue juntar só o pessoal da enfermagem, mas outras áreas também estão aqui, né, com a Ah, eu gente. percebi. Verdade. E isso é muito, muito bom, Acho muito que bom teve mesmo. gente da nutrição, da psicologia, acho que a saúde, no âmbito geral, entrou na live e eu fico muito feliz com isso é muito bom, né? E foi muito bom, gente, para mim, tanto para mim, assim, para mim, muito bom mesmo. Gente, eu esqueci de perguntar, mas na próxima live nós vamos se apresentar. Eu vou querer saber de quais regiões cada pessoa está falando, porque eu percebi que o pessoal do Brasil inteiro entra na live, né? Tem gente até do Verdade. direito, tinha gente até do direito aqui nessa live hoje, né? É muito top, meu Mas é Deus. isso, gente. Olha, fiquem com Deus. Grande beijo. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, Jefferson. Muito obrigada, de coração mesmo. Tchau. Tchau. Gente, então é isso. Por hoje é só. Espero de coração que vocês também tenham aprendido, né? Algo aí, tenham gostado. Para quem não assistiu, vou estar salvando a live, né? E obrigada. Obrigada, obrigada pela participação de vocês. Espero trazer mais lives aqui com assuntos bem interessantes para vocês, que a gente esteja abordando. Sugestões também que vocês queiram. Pode me mandar no direct alguma dúvida, que eu vou estar anotando tudo e tentando trazer aqui para vocês, tá certo? Então, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.